Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 90. Antes, porém, vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, nos ligando ao nosso mentor individual, esse irmão que nos acompanha, que nos protege, nos intui, pedindo a Ele que nos eleve até a presença de Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, que nos envolve em seu manto de amor, dulcificando nossos corações, nossos pensamentos, nos preparando e nos elevando até a presença do nosso Mestre Jesus, que com seu Evangelho de amor e de luz envolve-nos o coração e com os seus exemplos norteia a nossa jornada aqui na Terra. Jesus amorosamente nos eleva até a presença de Deus, nosso Pai, a quem humildemente reverenciamos através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em seu nome, Pai, em seu nome, Mestre Jesus, damos início ao nosso trabalho Fonte Viva desta semana, dando sempre graças a Deus. A lição é a 90. Ela nos diz assim, varonilmente: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Paulo, Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Nós temos hoje uma interpretação diferente para varonil. Esse varonil que estamos falando, ele nos diz exatamente, eu vou ler, viu? Ser firme, destemido e proativo na nossa fé e nas nossas ações. Por isso que está varonilmente, ele está nos dizendo para sermos firmes. A cada passo que dermos, não desistirmos, não perdermos a fé, acreditar sempre. Ele diz, eu vou lendo aos poucos e falando, tá? Vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade, portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis, sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição da luz. Reveste-se o conselho do Paulo aos Coríntios, ainda de hoje, de surpreendente oportunidade. Isso foi dito lá atrás, há muitos anos. E até hoje, nós continuamos diante dos obstáculos, muitas vezes titubeamos, questionamos as coisas ruins que nos acontecem, perguntamos como Deus pode permitir que isso aconteça. Não, isso não é absolutamente falta de fé. Nós tropeçamos muitas vezes, ainda precisamos muito aprender, entender que os males eles vêm para nos fortalecer, para nos ensinar. Então, nesses momentos, nem sempre conseguimos manter a nossa fé ali firme, a nossa confiança, a nossa esperança. Mas temos que vigiar,
para que isso aconteça apenas em momentos e não se torne uma conduta normal no nosso amor, no nosso coração. A fé é que nos movimenta. A fé é que nos diz que amanhã nós teremos muito, muito, muito mais coisas. Aliás, a fé nos diz que o amanhã existe. Agora há pouco eu li uma lição sobre fé, sobre erro, onde dizia que o fato de eu ter errado não pode fazer com que eu perca as minhas esperanças. O fato de eu errar, ele só serve para fazer com que eu descubra dentro de mim novos caminhos. Quando Paulo se dirigiu aos coríntios falando sobre isso, ele queria dizer que é natural os tropeços. É natural. Mas é mais natural ainda que nos levantemos mais fortes, que nos levantemos mais crentes de que não caímos e nos levantamos sozinhos, que sempre temos o apoio e o amor de Deus nos vigiando, nos acompanhando, nos fortalecendo. Momentos ruins acontecem o tempo todo. A dor que você vai sentir, a dimensão da dor, é você quem dá. Se nós recebermos as dificuldades entendendo que são lições, tirando delas aprendizado e deixando depois para trás o fato, mas trazendo para frente apenas o aprendizado, a dor será menos aguda. Mas quando enfrentamos, negamos, nos recusamos a aceitar, perdemos o nosso tempo reclamando, maldizendo aquele momento, ela se torna mais intensa. E quanto mais ela dói, a tendência é mais reclamar, e quanto mais reclama, mais ela dói. Por que vamos deixar esse círculo caminhando desta maneira? Essa bola de neve crescendo, se temos em nós o dom de interromper? É a fé. É a fé. A fé nada mais é que a certeza de que existe algo superior a nós. A fé nada mais é do que crer que nos serão dadas novas oportunidades. Inúmeras vezes. Que cair é o que nos faz caminhar. Como uma criança quando aprende a andar, quantas vezes ela cai? E ao invés de chorar, de desistir, ela se levanta e a cada passo ela sente uma felicidade. Lembre-se, você já foi criança, você já aprendeu a andar uma vez. É a mesma coisa. É insistir, persistir, confiar. Aqui, Paulo também nos diz: não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço da retificação. É isso. Nós não devemos perder tempo lastimando, reclamando, chorando. Não! Nós temos que nos levantar, seguir adiante, nos arrependermos quando cometemos uma falha. Porque o arrependimento vai também nos impulsionar. E o arrependimento vai impedir que nós nos tornamos
tornemos a repetir aquele mal. Temos que ser varonis, lutar varonilmente, ser fortes em nossa fé, vivenciá-la a cada momento e cada dificuldade. Tem mais. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Bom, momento de questionar. Você errou? Você praticou o mal no momento impensado? Você errou tentando acertar? Ou deliberadamente você causou o mal? Você pensou, vou fazer, foi lá, consciente das consequências que esse mal ia causar a outra pessoa, você foi lá e fez. Você errou porque você acha que você não vai mudar, você não quer mudar, ou você errou porque está aprendendo? Questione-se. Você cometeu uma falha ou você é uma pessoa má? É uma pergunta que devemos fazer, porque se foi apenas uma falha, o arrependimento vai te proteger de fazê-la novamente. Agora, se foi caso pensado, se foi uma maldade, lembre-se, você também terá consequências disso. E o momento de mudança é agora. É agora que devemos transformar-nos, deixar aquele homem velho lá para trás e buscar a nossa melhora. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senha, mas isso não nos dá o direito de querer um caminho macio. Aqui diz: lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. Voltando ao exemplo do bebê. Se nós ficarmos segurando na mãozinha dele quando ele está aprendendo a andar, protegendo para que ele não caia, ele vai se tornar inseguro e vai acabar caindo mais vezes do que o necessário. Nós não podemos pleitear um caminho generoso, macio o tempo todo. Como que nós vamos conhecer o espinho se não tivermos contato com ele? Como vamos aprender o que não fazer se não errarmos? Deus é generoso, Deus é onipresente. Ele jamais permitiria que nós sofrêssemos simplesmente por sofrer. Ele nos permite o sofrimento para que possamos crescer, para que possamos nos melhorar. A partir do momento em que entendermos que tudo é para nosso benefício, a partir do momento que nós firmarmos nosso pensamento, que nós firmarmos nosso coração na fé, nós vamos aprender e vamos nos melhorar. No último parágrafo, ele nos diz: o cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz, compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Nós não aprendemos sozinhos. Nós aprendemos em conjunto com outras pessoas.
Nós aprendemos observando, nós aprendemos praticando, nós aprendemos errando, tropeçando, levantando. Mas compete-nos trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Sim, quando vemos alguém caído, ajudá-lo a levantar. Como quando vemos alguém errando, amparar, acolher, não julgar, não apontar o dedo, respeitando o momento de cada um, observando que passa desapercebido em nós, quantas vezes fomos auxiliados, quantas vezes nos ajudaram a reerguer, quantas vezes nos acolheram num momento difícil. Nós esquecemos disso, porque nos parece que naquele momento era o que devia ser feito por outra pessoa. E é. Mas vamos nos colocar também na posição de auxiliar. Vamos nos colocar varonilmente na posição de auxílio, de compreensão, de acolhimento. Varonilmente. Isso é do Google, tá? Ser firme diante das tempestades, destemido na hora de nos levantarmos, de nos reerguermos, proativo, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, auxiliando, acolhendo. Nossa fé não é nada sem nossas ações. Nosso amor não é nada sem nossas ações. Quando nos diz nos colocarmos varonilmente, nos diz mais em ajudar, em respeitar, em compreender, do que nos tropeçar, nos tropeços da vida, nas agrulhas que nos acontecem. Porque Deus, na sua infinita bondade, sempre vai colocar alguém ao nosso lado, nos dando exemplo de auxílio, nos dando exemplo de amor e de respeito. Está na hora de pararmos de pensar em nós mesmos. Está na hora de entender que é dando que se recebe. Quando a gente pensa que está auxiliando, o maior auxiliado somos nós mesmos. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente. Sim, portar-nos varonilmente, ficar firme, principalmente no auxílio. Amor, fé, sem atos, não existem. Temos que trabalhar também varonilmente na seara do Mestre Jesus, seguindo assim seus exemplos, fortalecendo a nossa jornada e nos elevando moralmente, até que isso se torne tão natural em nós como respirar. Agradeço a todos a essa oportunidade e convido a novamente fecharmos os olhos, elevar nosso pensamento e doar o que temos de melhor
doar amor, fortalecimento, paz, recaindo esses sentimentos em toda a criação divina, em todos aqueles que estão passando por dificuldades, em todos aqueles que estão experimentando momentos de dor, momentos de agruras, momentos de desafios, fortalecendo com nosso amor, com nossa fé, esses corações, para que eles encontrem luz, paz e equilíbrio em suas vidas. E assim, vamos vibrando por nós, para que possamos seguir a nossa fé, nossa orientação. E vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar onde se fizer necessário. Mais uma vez agradecida pela oportunidade, pedimos licença para encerrar esse trabalho, dando graças a Deus. Obrigada.